Boa noite, boa noite. Para começar, gostaria de me apresentar. Pode ser que alguém não me conheça. Meu nome é Paulo. Me formei em medicina em 2008. Sou da terceira turma lá do campus Sobral, da UFC. Em 2010, iniciei a residência médica no HGF, né? Fiz anestesiologia. E ano passado, depois de empreender no ramo da saúde, como a gente vai ver, acabei tendo necessidade de ter ferramentas novas e iniciei uma pós-graduação no MBA de Gestão Empresarial em Saúde pela FGV. E, por sinal, hoje era o meu primeiro dia de aula desse novo MBA aí que eu inventei de fazer também, que agora é de ações, Stock Pick, o primeiro MBA do Brasil, numa parceria da IBMEC, que é uma instituição de finanças bem conhecida no Brasil, juntamente com a Infomoney, que, para quem não sabe, a Infomoney é do grupo XP. E vamos lá. Os meninos pediram para eu fazer, digamos assim, literalmente abrir o jogo, né? Mostrar como é que eu fiz, como é que eu faço as coisas juntamente com a Aplix, né? Para quem não sabe, sou cliente da Aplix desde a fundação, sou cliente dos meninos desde 2010 que eles me aturam e a gente está nessa parceria aí também já há 9 anos. Então, em 2008 eu acabei me formando. Então, eu vim de uma família de classe média baixa, né? Meus pais não eram formados. Então, quando foi em 2008 que eu terminei a formatura, então assim, eu sou filho único. Então, eu acabei assumindo pra mim, tipo, eu vou ter que resolver todos os problemas da família agora. E não eram poucos, mesmo sendo uma família pequena. Em 2009, eu tentei residência em 2008, não passei, fazia em Sobral não tinha médico curso, não tinha aquelas coisas todas, então era bem difícil para passar, ainda mais a anestesia estava naquela curva ascendente, né? Porque residência médica é que nem ações, né? É cíclico, né? Tem época que tem umas que estão bombando, outras que estão mais ou menos. E nessa época a anestesia estava bem difícil e acabei em 2009 sendo um ano, como eu falei, de muito trabalho e muito dinheiro entre aspas. Porque foi, esse ano foi o seguinte, eu dava plantão, como diz aqui no Ceará, né? Dava plantão que nem um jumento, literalmente. Eu dava muito plantão nessa época, o PSF ainda fazia o médico e o médico simultaneamente, para poder passar na residência. E aí, no final do ano, mesmo com tanto trabalho, ganhei muita grana nessa época. E em 2010, acabei passando na residência, só que em 2009, como eu falei pra vocês, eu tive que resolver todos os problemas lá de casa. Então, eu tive que trocar um carro, meu pai sempre tinha um sonho, dei pra ele, reformei apartamento, enfim, tirei eles no cheque especial, cartão de crédito atrasado, assim, era um caos financeiro completo, né? Não tinha educação financeira nenhuma lá em casa. E acabei aprendendo meio que na marra, exatamente com esse ano. Quando foi em 2010, passei na residência e aí todo mundo sabe, né? Caiu o faturamento, vai praticamente para zero, você fica só com a bolsa da residência. Em 2009 tu não aprendeu na marra não, né? Tu foi gastando. Gastando. Fazendo as coisas gastando, mas por uma demanda que eu precisava ter, né? E aí quando foi em 2010, para todo mundo lembra, em abril, geralmente quem deixa para entregar as coisas sempre no final do ano tem o tal do imposto de renda. E aí o que foi que aconteceu? Eu também não entendi nada, a gente não aprende nada de imposto de renda na faculdade. Acabei sendo enrolado por algumas prefeituras e nesse ano eu cheguei com a dívida de imposto de renda para pagar de R$27 mil. E aí eu olhei para o banco e não tinha R$1, mesmo tendo ganho muito dinheiro em 2009. E aí eu disse assim, rapaz, assim não tem condição não, tá errado, e aí eu fiquei sem saber o que fazer, tentando recorrer a várias coisas, até que existem informações na vida que tem umas informações que você recebe e guarda, outras informações você recebe e utiliza imediatamente, e tem outras informações que você recebe e utiliza naquela mesma hora. E teve informação que eu recebi há um tempo atrás que ficou silente ali na memória e que eu acabei resgatando na marra nessa época, que foi exatamente esse cidadão, o Robert, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Para quem não sabe, Pai Rico, Pai Pobre está fazendo esse ano 20 anos, né? Agora em 2019, e eu li esse danado no ano 2000. Eu li esse livro um ano depois do lançamento dele. Um amigo meu fazia cursinho na época, um amigo meu, ei Paulo, tem um livro ali muito bom para ler. Aí eu perguntei, vai cair no vestibular? Ele, não, então não quero nem saber que livro é esse não. E rapaz, é melhor do que o do vestibular, ele ensina o cara a ficar rico. Eu ensino o cara a ficar rico? Aí eu, então eu quero ler. E aí, li o livro, né? E é um livro extremamente transformador. Quem nunca leu Pai Rico, Pai Pobre, leia, porque a minha vida mudou nesse momento, quando eu li esse livro, e vocês vão já entender o motivo. E aí, continuando, em 2010,
na fundação da Aplix, eu conheci os meninos através de um curso de ações que eles venderam pelo Barato Coletivo. Quem não lembra, o Barato Coletivo estava começando nessa época, os meninos estavam começando no mercado, precisavam aparecer para o mercado e acabaram botando um curso de ações no Barato Coletivo. Eu estava sem fazer nada, acabei comprando o curso e fui lá fazer. E aí, com 2, 3 meses de curso, o cara sai que nem um pavão, né? Não, sei tudo de ações. Vou começar a investir em ações porque ações é o futuro. E aí fui. E aí o que aconteceu? Com 3 lapadas na bolsa, eu olhei para um lado, olhei para o outro, rapaz, isso aqui não serve para nada. Isso aqui é enganação pura, mercado completamente especulativo, só ganha quem tem muito dinheiro. E acabei fazendo o que normalmente as pessoas fazem. Realizei meu prejuízo, botei meu cavalinho fora, debaixo do guarda-chuva e saí. Realizando um prejuízo, ficando decepcionado com o mercado financeiro, achando que isso não era para mim, que isso não era interessante. E aí veio o primeiro ensinamento, que eu quero mostrar para vocês, que é exatamente isso aqui, o perfil de investidor. Quando você começa a investir ou pensa em investir, qualquer plataforma, tanto das instituições financeiras ou até mesmo de banco ou no Google, você sempre vai ter acesso a traçar o seu perfil de investidor. E geralmente seu perfil é traçador de ou você é conservador, você é moderado ou você é agressivo. Geralmente é assim. E uma das coisas que eu aprendi aqui é exatamente isso. Para você investir, o perfil ele não deve ser usado de maneira estática. Ele tem que ser visto de maneira dinâmica. Você não pode olhar, sou conservador e sempre ser conservador. Você é moderado e sempre ser moderado. Você tem que surfar a onda de acordo com o que o mercado está lhe dizendo. E nessa hora, por que foi ruim para mim? Porque quando eu entrei no mercado de ações... E é importante também, eu acho que você entender o seu perfil e estudar um pouco. Porque às vezes você não sabe que está sendo agressivo em algumas coisas e está sendo. Você acha que está sendo conservador e na verdade você está sendo extremamente arrojado. Então é bom você entender cada investimento, entender o que é que você está fazendo, entender realmente o que você quer, para que é aquele teu dinheiro, para que você conseguir alinhar isso aos seus objetivos. Eu tenho um cliente meu, vou até falar que é meu pai, ele estava com os investimentos dele lá no banco e tal, aí fui fazer o perfil do investidor da XP. Aí preencheu lá com todos os investimentos que ele tem no banco e tal, e aí deu arrojado. Eu disse, não sou arrojado não, sou extremamente conservador, pode mudar isso aí. Então assim, ele não sabia o que o gerente do banco passava para ele, e ele estava realmente em investimentos altamente arrojados, e que ele não tinha nem ideia disso. E aí ele respondeu até da conservador, mas mentiu pro formulário. Aí a gente deu uma ajustada lá nos investimentos que ele estava, ele trouxe o dinheiro dele para a XP, a gente fez uma reajustada e aí ficou um pouco mais conservador do jeito que ele realmente é. Então assim, é bom você conhecer os investimentos que vocês estão entrando, porque às vezes você tem a falsa impressão que aquele investimento ele é adequado para você. Ou por desconhecimento, ou porque o gerente da instituição financeira está precisando bater uma meta naquele mês e vai te vender uma coisa que na verdade não é, ou por realmente falta de entender o seu próprio perfil. Exatamente. E aí o que aconteceu é isso, que eu gosto sempre de falar, quem assistiu já alguma live minha sabe que eu falo demais isso. Quando você não se conhece, fica muito mais difícil você investir. Por quê? Nesse caso, eu achava que tinha perfil para ações, que é um perfil totalmente agressivo. Na primeira porrada que eu levei, eu realizei um prejuízo e fui embora. Então isso mostra o seguinte, que se você não se conhecer, não adianta. Se você tem um perfil moderado e conservador, não adianta ir para ações que na primeira chumbada que você levar, você vai sair. E também não adianta você ter um perfil extremamente arrojado, extremamente agressivo e investir no tesouro. Porque aí quando você vê o rendimento não vindo, você também vai desistir e vai acabar achando que o mercado financeiro não é bom, não é ideal para você conseguir sua independência financeira e etc. Outra coisa que é interessante também falar nesse perfil do investidor e nessa experiência do Paulo é que a gente está passando agora por um momento que o mercado chama de bull market, ou seja, é um momento onde está tudo subindo, tudo crescendo. Então, as pessoas têm a falsa sensação de segurança que vão investir em ações e vão ganhar sempre. Mas isso não acontece. A gente está numa fase onde o mercado está subindo sempre. Daqui a pouco vem uma crise, o mercado de ações vai cair e você não vai perder dinheiro enquanto não realizar, porque o mercado é cíclico. Então, o mercado vai cair e daqui a um tempo ele vai subir de volta. Agora, ações são investimentos de longo prazo. Se você quer ganhar muito dinheiro no curto prazo, em ações não é um bom local, nem o multimercado vai ser um bom local. E não existe essa questão de ganhar muito dinheiro no curto prazo.
O Paulo também vai falar um pouquinho disso lá na frente. E aí, seguindo, né, depois que eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam, comecei a já me preparar melhor, principalmente financeiramente falando, já consegui guardar uma grana. Em 2002, acabei, levei a chibata aqui nas ações, então assim, não, o mercado financeiro não é para mim, não quero isso, vou agora para o mercado imobiliário. Porque eu sempre aprendi, meu pai dizendo que o que dava dinheiro era terreno, era apartamento, era casa e etc e tal. Aí eu, meu pai, né, deve estar certo, vou lá. Inventei de entrar também aqui nos investimentos imobiliários e acabei também não me dando muito bem. Aí aqui eu digo até que é azar, porque a gente comprou uma cota, eu e minha esposa compramos uma cota de investimento de uma construtora que eu não vou falar o nome que eu posso ser processado, e até hoje não saiu. Se eu disser o nome da construtora, vocês vão dizer, rapaz, realmente foi azar, né? Mas enfim. E aí quando foi em 2012, os meninos da Flix iniciaram a agência autônoma deles na XP. E aí, na época, eu já sabia um pouco do mercado, já estava estudando, já estava mais ou menos consciente. E aí, quando a XP abriu, né, que na verdade você conhece a XP como se fosse um verdadeiro shopping, né, um shopping dos investimentos, em que você tem acesso a qualquer tipo de produto com assessoria, que é bastante importante. Por mais que você se ache sabido, eu acho sempre interessante você pegar uma opinião, é igual a médico, né? Pegou uma opinião com um colega, ficou com dúvida ou não confiou, vá para a segunda opinião. Eu faço sempre isso, apesar de já ter uma noção muito boa hoje, mas sempre eu ligo para o Felipe, eu acho que eu vou fazer assim, assim, assim. O Felipe, faz. Ou então assim, tu é doido, faz? Não, eu, tá, beleza, vou fazer não. E aí em 2016, iniciei o lado empreendedor da medicina. Minha esposa terminou a faculdade em 2014, 2015. 2014. 2015 ela fez a pós dela, e aí ela quis iniciar o ramo da, né, empresarial dela, né? E aí eu acabei entrando nesse mercado empreendedor, né, da saúde, que empreender no Brasil é quase que uma luta diária, né? Porque realmente quem já está dentro sabe como é difícil. Mas a gente começou, o negócio foi crescendo. Em 2018 recebi um convite que me elogia, assim, que me longeia muito, porque ele acabou até de chegar, o Dr. Cisley está ali atrás. Ele me chamou para fazer a parceria junto com ele na Oftalmed e com outro colega, o Dr. Arthur, para ser sócio desse novo empreendimento que ele estava entrando. E eu acabei, quando ele me chamou, eu entrei de cabeça. Nem pensei, não disse nada, disse assim, rapaz, eu só não entro se eu não puder pagar. Aí ele pegou, rapaz, a gente vai dar um jeito. Então pronto, se vai dar um jeito, vamos. E para quem não sabe, o Dr. Cisley é uma figura muito importante para mim, porque é a figura que eu tenho de empreendedorismo dentro da medicina. Para mim é uma das pessoas que eu conheço pessoalmente, próximo, que empreende muito, muito bem. E eu já disse isso uma vez para ele e vou repetir de novo. Esse meu lado empreendedor, a coragem de empreender foi por causa dele, porque eu vejo a batalha dele diária, todo dia, e acabei me espelhando e acabei pegando como exemplo. Até que em 2018, lançamos a Pedra Fundamental da Longevida, que é a minha empresa, minha esposa, e a gente saiu aqui do Instituto do Ano Clínico de 13 metros com uma empresa de 160. Então, assim, foi uma gradação, tipo, de uma falência completa que eu não tinha dinheiro para pagar um imposto, até chegar aqui em 2018. Mas isso aqui não foi por acaso, né? Isso aqui foi organização e educação, principalmente, que é o que eu quero tentar plantar pelo menos a sementinha aqui hoje para vocês. Aí essa figura aqui foi o Yuri que viu e acabou pedindo pra gente botar. Isso aqui tá até no meu celular. Esse planejamento foi feito em 2014 na Aplix, numa reunião que eu tive com o Felipe. O Felipe e Paulo, a cadeira está se diversificando e tudo mais, e o que a gente vai fazer agora? Eu acho, o que tu quer fazer eu não sei, mas eu sei o que eu quero. E aí eu tracei. Isso aí é um pouco da tua visão empreendedora também, né? Aí eu tracei esses 10 pontos em 2014, 2015. Está editado aqui porque a única coisa que não tinha era as criptomoedas, né? Que eu também tenho criptomoeda. E aí foi hoje que então está editado. E aí, resumindo a missa, eu segui exatamente isso aqui ao pé da letra. Eu levei isso aqui como um mantra e organizei minha vida para conseguir isso. E hoje a única coisa que não me foge é a XP Security, né, Yuri? Que quando eu comecei a pensar nela era $50 mil, passou para 200 mil, aí hoje está 500 mil. Realmente ela não me quer. É a única coisa que eu a única coisa que eu não tenho. E estou atrás, focado no planejamento. E aí agora eu vou falar como é que eu fiz, né? Como é que eu consegui isso. No mercado financeiro, às vezes a gente acaba sendo induzido a achar que tudo precisa ser complicado ou complexo ou qualquer outra coisa do tipo para você poder ter sucesso. E na verdade a gente não precisa inventar a roda novamente, nem precisa inventar a pólvora também. São situações simples e práticas que a gente consegue grandes resultados.
Então, se você olhar essa fórmula, aparentemente parece uma fórmula ridícula, né? Capacidade de poupança é exatamente quanto você ganha, menos quanto e como você gasta. Para quem me conhece sabe que eu adoro essa frase, e principalmente a segunda. Porque é o seguinte, para você conseguir poupar dinheiro, para você conseguir investir seu dinheiro, você precisa fazer com que ele sobre. Entendeu? E um dos grandes problemas que nós médicos, né, principalmente aqui os médicos que estão presentes, nós acabamos fazendo, cometendo o erro clássico começa a ganhar dinheiro, aumenta o padrão de vida junto. A ponto que essa conta às vezes ela fica zerada e às vezes fica até negativa, mesmo o cara ganhando muita grana. Então, na segunda parte da fórmula, é a parte da fórmula que eu digo que depende exclusivamente da gente. Por quê? Porque quanto eu gasto e como eu gasto só depende de você. A primeira parte aparentemente depende só de você, quanto você ganha. Só que às vezes você é limitado por vários problemas. Às vezes você tem concurso público, ou tem 2 concursos, não tem muito tempo de ampliar o seu capital. Às vezes você quer estudar, às vezes quer fazer uma pós-graduação e fica difícil. Mas a segunda parte da fórmula é muito fácil da gente conseguir controlar. E esse é o grande lance. Aqui é o que eu acho em pulo do gato, é exatamente a gente controlar gastos. E quando eu falo em controlar gastos, eu não estou dizendo para a gente ser mão de vaca, supina, qualquer coisa do tipo, não. É só a gente prestar atenção em gastos que a gente acha que não faz diferença no final do mês e faz. Muito provavelmente aqui vocês devem ter plano de celular pós-pago, com um plano de internet aqui que deve ter 200 milhões de gigas e hoje em todo canto tem Wi-Fi. Pode olhar que no final do mês você recebe uma mensagenzinha, seu plano é tanto, sobrou tanto, você está gastando dinheiro com isso. Tem gente aqui que deve ter o melhor plano de televisão do planeta Terra e não liga a televisão que ele tem. E aí vai, sem contar outro gasto que a gente normalmente faz aqui. O cara quando termina, ele quer ter tudo que ele não teve naquele dia, como eu falei, como foi o meu caso em 2009. E aí ele financia carro, ele financia apartamento, ele financia casa de praia, ele financia até a mãe se ele pudesse. Aqui. E aí ele não consegue crescer. E o outro erro, você acaba elevando o padrão de vida antes do tempo. E na primeira parte da fórmula, nós médicos temos uma pegadinha que se fosse bem utilizada ia ser excelente, mas a gente acaba não usando essa forma boa, que é o quê? O plantão. Um colega que não sabe mais nem o que diabo é real, euro e dólar. A moeda do cara é plantão. Ele fala o seguinte, rapaz, eu quero trocar meu carro. Ah, o carro custa tanto. Ah, para trocar esse carro precisa dar o quê? 2 plantões. Ah, eu vou comprar um apartamento, vou casar, quero comprar um apartamento. O apartamento eu vou financiar em 35 anos e tal. É uns 6 plantões. Ah, agora eu acho que eu quero uma casa na praia. E aí ele vai, pega 4 plantões. Resultado, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, confiando do dandado do plantão. E acaba não conseguindo ter qualidade de vida, não consegue fazer nada direito. Exatamente por quê? Porque a gente se confia no tal do plantão. Então, o que aqui a gente pega e tem que entender? Na verdade, a gente tem que tentar inverter a lógica. A lógica, normalmente, do brasileiro qual é? Ele recebe o salário dele, ele paga as contas dele, e o que sobra, ele poupa? Não. Ele arranja uma conta para ele pagar, para ele gastar. O cara não pode ver ele sobrando que ele quer gastar. E aqui é que está exatamente a sacada. O livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, que foi exatamente o que, a mudança na minha vida foi exatamente isso, que eu tive essa informação em 2000, que ela ficou silente, eu não consegui utilizar ela, não consegui ver o motivo de utilizar, e acabei eu mesmo autodenominando de autopagamento, só para não ficar exatamente igual o que o livro prega. E o que é o diabo do autopagamento? O autopagamento, na verdade, é o seguinte, a gente tem que inverter a situação. No lugar de eu pegar e ganhar meu salário, pagar minhas contas, e o que sobrar, ou gastar, ou tentar poupar, a gente precisa se pagar primeiro. Esse é o grande lance. Quem trabalha o mês inteiro é você. Quem está lá no plantão, na cirurgia, etc., é você. Então você merece esse pagamento primeiro. E aqui é que está a grande jogada. Por quê? Porque ao fazer isso, ao você se autopagar primeiro do que todo mundo, o que é que acontece? Façamos de conta que vocês têm um salário de 10 mil reais, certo? E você se autopaga, digamos assim, você começou se pagando 10%, 20%, 30%. Isso aí vocês é que vão determinar de acordo com o que vocês acham que conseguem. Mas para fazer as contas, eu vou botar aqui que você se merece 30% disso. Então, o que é que acontece? Ao realizar o autopagamento, o que é que acontece? Você tem 10 mil. Se você está dizendo que merece 30% disso, você na verdade não tem mais um salário de 10. Você tem um salário de 7 mil. Por quê? Porque 3 mil já é seu
para você fazer o que você quiser, mas de preferência pensar na sua independência financeira. Então, olha como isso é fantástico. Por quê? Porque se eu ganho 10, eu me acostumo a gastar pensando em 10. Mas se eu tiro o autopagamento para mim e passo a pensar com 7 mil, meu padrão de vida ele já abaixa automaticamente sem eu ter muito esforço. Por quê? Porque agora eu só tenho 7. Entendeu? Então, já vou ter situações que eu só vou pensar em 7 mil reais. Então, o autopagamento, na verdade, é que eu acho que é a grande sacada, é o grande pulo do gato. Eu realizo o autopagamento desde 2010, né? Depois que passou o ano. Se eu tivesse feito o autopagamento em 2009, provavelmente eu teria provavelmente chegado no final do ano com o dinheiro lá do imposto de renda. E é exatamente isso. E os gastos supérfluos, como eu comentei. Então, para otimizar essa fórmula, o que você faz é exatamente isso. O autopagamento ele lhe dá regularidade, que é fantástico para quem quer poupar, para quem quer investir, para quem quer se educar financeiramente. E o principal, ele vai acabar lhe estimulando a sempre a querer aumentar ele. E aí, uma dica que eu sempre dou, porque o cara fica olhando assim, rapaz, mas esse bicho sofado de economizar e tal. E aí, para você não ficar nessa noia só de economia, é o que eu sempre falo também. Você deve eleger 1, 2, no máximo 3 coisas que lhe dão muito, muito prazer. E façam aquilo sem dor na consciência. Eu, por exemplo, eu adoro sair para comer e adoro viajar. Então, quando eu vou fazer essas continhas, a viagem e o meu restaurante ele está separado, entendeu? Mas eu não tenho outros prazeres, eu não compro apartamento, eu não faço questão de andar de carro do ano, trocar de carro todo ano, essas coisas. Por quê? Porque você só vai gerar custos. Então, quando você faz o autopagamento, você cria regularidade e você aprende a gastar menos, mesmo que seja, entre aspas, à força. E aí, o que a gente faz? Quando a gente tem a capacidade de poupança agora instalada, agora regularizada e agora já conseguindo pensar melhor nos meus gastos, não forçadamente, a gente basicamente vai ter 2 caminhos a seguir. A gente tem uma opção de formar a nossa carteira de investimentos, que aí vai estar os investimentos propriamente dito, uma plataforma, de uma instituição de financeira de plataforma aberta qualquer, como a XP, como qualquer outra. E você também tem que pensar necessariamente numa reserva estratégica. Quando você vai para a carteira de investimentos, eu vou já mostrar no próximo slide, eu vou mostrar mais ou menos os perfis de carteira que a gente pode ter para poder ganhar dinheiro. Mas a reserva estratégica é muito, muito importante. O que seria a reserva estratégica? A reserva estratégica é um dinheiro que você deve alocar em algo fácil, em algo palpável, algo fácil de você obter. Então, dinheiro fácil, dinheiro rápido, sempre bote na cabeça, é dinheiro barato. Não imagine ganhar dinheiro, muito dinheiro no mercado financeiro com a reserva estratégica ou com a reserva de emergência. Porque são dinheiros que tem que estar ali na sua mão. Então, a primeira coisa que eu falo, o dinheiro foi fácil, o dinheiro é rápido, não se preocupe em ganhar dinheiro com isso. É dinheiro rápido. Você tem que ali bater o benchmark da renda fixa e ficar muito feliz com isso. Fez 100% do CDI nisso aqui, tá ótimo. Mas por que a reserva estratégica é importante? Faz de conta que você já está há algum tempo investindo e surge a opção, os meninos já sabem, tem vários fundos multimercados que eles fecham de momentos em momentos. Por quê? Porque a capitalização do fundo já está muito alta, o cara não tem necessidade de pegar mais dinheiro de ninguém, mas em determinado momento houve saques, porque alguém sacou, mas aquele fundo abre, é um puta de um fundo. Só que o fundo abre tipo uma semana, 3 dias, às vezes. Às vezes são horas. Às vezes horas. E às vezes é tipo 40 mil, 50 mil para entrar num fundo massa desse. Se você não tem uma reserva estratégica, perdeu, não vai ganhar dinheiro com isso. Se você já está no mercado de ações, às vezes você está lá acompanhando uma ação que você sabe que ela vale X e ela está valendo Y, menor. E aí apareceu a oportunidade, se você não tem a reserva estratégica, perdeu de novo. Então é o seguinte, o ideal aqui é exatamente esse, é evitar perder dinheiro sem necessidade. Do outro lado, a gente tem a proteção patrimonial, que você vai fazer a sua reserva de emergência e a sua gestão de risco, que a gente vai já falar. E aqui, essa figurinha é bem legal, porque vocês vão ver que risco às vezes é um negócio bem relativo. Quem aqui é staff, quem aqui acompanha residentes, quem aqui faz preceptoria em hospital? Pode levantar a mão, sem vergonha, não vai pagar não. Provavelmente vocês têm a opinião de quem todo dia? Do R1, né? E olha aí como o R1 é o maior risco que vocês estão correndo na vida. Na verdade aqui foi só pra gente tirar uma brincadeira. É porque às vezes realmente isso aqui, o risco às vezes é muito relativo.
Vamos pensar aqui no seguinte: quem de vocês aqui tem consultório, clínica de imagem ou qualquer outra coisa do tipo, negócio considerado negócio próprio? Pode levantar a mão, pessoal, não tem vergonha não. Quem de vocês que tem a clínica tem pelo menos uma ação? Só um levantou a mão, levantaram os 5, 6, só um. O que isso quer dizer? Que às vezes o risco é extremamente relativo. Negócio próprio, para quem já sabe, quem já entrou, é algo extremamente arriscado. Porque normalmente você está botando seu capital de trabalho, normalmente você está botando seu capital de dinheiro, porque às vezes o cara não quer fazer um financiamento, mesmo sendo melhor. E as ações aqui, no caso, você vê que as ações elas estão no nível mais abaixo. Só que as ações são tão estigmatizadas de um jeito que você perde a oportunidade de ganhar dinheiro, como estamos vendo agora nesse momento. Por quê? Porque na sua cabeça é arriscado. Mas você tem uma clínica e você tem um consultório e nem por isso deixa de achar que é arriscado. Da mesma forma, se a gente for lá para baixo da curva, lá embaixo, vocês estão observando aqui que não tem mais o quê? Poupança, né? E por mais incrível que pareça, a poupança não é mais nem considerada um investimento. Por quê? Com a Selic do jeito que ela está, a poupança no final do ano, se a Selic continuar baixando, como está a previsão de terminar o ano em 4,5%, a gente não vai ter, a poupança vai perder para o IPCA, vai perder para a inflação. Então, quem tiver dinheiro na poupança vai estar literalmente perdendo dinheiro. E hoje, ainda, a quantidade de dinheiro que tem na poupança é simplesmente absurda. As pessoas ainda acham que poupança é um investimento, ela não está mais aqui exatamente de propósito. Da mesma forma que aqui embaixo, considerado de baixo risco, temos o que? A trincazinha aí da renda fixa, né? Que todo gerente de banco oferece para vocês. Um LCI, um LCA e um CDB, que é exatamente onde eles, bancos, ganham dinheiro, né? Diferentemente das corretoras, onde a gente consegue ganhar alguma coisa. Essa trinca tem um negócio interessante, para quem não ainda está no meio do investimento, mas alguns aqui com certeza já devem ter, elas têm um defensorzinho aí, um protetor, que é o que? O tal do FGC. Para quem não sabe o que é o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é uma associação civil que é mantida por algumas instituições, algumas empresas e etc. Que, como se fosse um seguro, né? Como se fosse um seguro. E cada vez que você compra um produtozinho desses que é protegido pelo FGC, você não está sabendo, mas você está pagando 0,025% daquele título, você está depositando lá no Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, por lei, ele diz o quê? Você tem protegido R$250 mil por CPF, por instituição financeira, até o teto máximo hoje de 1 milhão. Antigamente nem teto tinha. O que pouca gente sabe. Se a gente tiver uma catástrofe financeira, o FGC só vai garantir o dinheiro de vocês de entre 2,3% a 2,7%. Quer dizer o quê? Se você tiver R$100 mil e der uma zebra, você só vai recuperar R$2.300. E o que a galera faz? Investe pesadamente aqui, achando o quê? Que é seguro. Então, essa curvinha é legal para a gente ver isso. E às vezes o risco ele é muito maior do que a gente, é muito menor do que a gente realmente pensa, e às vezes é o contrário. Então, na verdade, é só para vocês entenderem isso. Quando vocês estiverem iniciando no mercado financeiro, querendo começar a investir, não tenham medo de tudo. Procure entender, procure conhecimento, que aí as coisas ficam mais fáceis. Aqui a gente fez questão de colocar exatamente, mais ou menos, para vocês terem uma noção do que é uma carteira considerada conservadora, uma carteira considerada moderada, uma carteira considerada arrojada ou agressiva. Como eu não estou conseguindo ler nada, o Yuri vai falar aí para vocês. Não, vamos lá. A primeira carteira conservadora, ela tem 67% do patrimônio dela em renda fixa pré-fixada, certo? Desculpa, renda fixa pós. O que é isso? São fundos de investimentos que eles rendem seguindo ali mais ou menos o CDI. Então, em geral, são investimentos que vão te dar 100% do CDI, no caso do Tesouro CDI, que é uma renda fixa pós. Existem fundos que eles pagam ali 104% do CDI só investindo em renda fixa, até ali perto de 118%, 120%. Esses fundos, normalmente, são utilizados para a reserva de emergência, que o Paulo falou lá atrás, e também para a reserva estratégica, certo? Depois disso, existem os fundos de renda fixa pré. Você está vendo ali que está zerado na primeira carteira. O que é isso? São fundos que você são fundos ou investimentos que antes de você contratar, você já diz quanto é que ele vai render. Por que ele está zerado? Porque agora a gente está numa mínima histórica da taxa Selic. Então todos os investimentos que a gente comprar pré-fixado, ou seja, já
garantindo uma rentabilidade, ela vai estar numa rentabilidade bem baixinha. Daqui a pouco, a Selic vai parar de cair e ela vai começar a subir. Então, não faz sentido você comprar um título agora, que daqui a pouco vai estar valendo menos, porque ele vai estar travado nesse investimento que está valendo pouco, certo? Depois você tem ali alguma coisa de renda fixa e inflação, que está 12,5%, que são investimentos que eles são atrelados à inflação. Então, quanto maior for a inflação, mais você ganha. Quanto menor for a inflação, menos você ganha. Aqui tem uma pegadinha ainda dos bancos, porque muitos bancos eles estão vendendo alguns fundos de inflação que eles compraram títulos lá atrás. Então, ele comprou um título enquanto a inflação estava 14%, 15%, 18% ao ano, e ele vem carregando isso, certo? E aí, os juros caindo, quanto mais cai os juros, mais esse título vai valer porque ele foi travado lá atrás. E isso vem carregando uma falsa ideia de grande rentabilidade, que deu, mas quando a curva ela começar a voltar a subir, esses títulos vão perder muito, e muitos gerentes de bancos estão alocando aqui uma grande quantidade de dinheiro dos clientes, que daqui a pouco vai começar a perder dinheiro, certo? Isso aqui é uma pegadinha para vocês, quando forem conversar com gerentes também, já saber. E aí começa você já ser um pouquinho mais arrojado, indo para fundos multimercados, certo? Que eu acho que está em 12,35%, não, acho que é 12%. Aqui. Que já são os fundos do mercado, eles têm a possibilidade de investir 17,5%, né? 17,5%. Tem a possibilidade de investir em todos os tipos de investimentos que tem no mercado. Então ele pode ir desde a renda fixa super conservadora até uma renda variável bem mais arrojada. Então ele consegue se adaptar ao melhor momento, mas enquanto ele se adapta, existe uma certa volatilidade, então ele já é um pouco mais arrojado, certo? E por fim vão ter os fundos de investimento em ações, que aí eles investem basicamente só em ações. Eles têm um limite ali de até 67% de mínimo, indo até 100% do investimento deles em ações, onde o forte desses fundos é investir em ação. Certo? E aí a gente vai evoluindo até a carteira mais arrojada, onde os percentuais de renda fixa vão diminuindo e vai aumentando o percentual desses fundos multimercados e fundos de ação. Aí no meio você vai ver que começa a aparecer os fundos de investimento imobiliários, que eles entram com 10% na carteira moderada e 10% na carteira arrojada, que são fundos que vocês têm que ter na cabeça como se você estivesse investindo realmente em imóveis, são investimentos de longo prazo. Mas que, se a gente comparar hoje com o investimento direto em imóvel, ele ainda está sendo muito vantajoso. Porque na média hoje de aluguéis em Fortaleza, por exemplo, você está pagando entre 0,2% e 0,4% do valor do imóvel. Os fundos imobiliários eles estão pagando entre 0,6% e 0,8% do valor da cota do imóvel. Então, se você investir R$300 mil, R$100 mil em um fundo de investimento imobiliário, você vai ter ali aproximadamente R$200 a R$400 de rendimento. Se você investir mensalmente esse mesmo valor em fundos de investimento imobiliários, eu falei em fundos antes ou em imóveis? Imóveis, né? Em fundos de investimento imobiliários você vai ter o que antes era de 0,4 de 200 a 400 reais por mês, você vai ter de 600 a 800 reais por mês. Então quase, ou dependendo da ocasião, até o dobro ou o triplo do que você ganharia investindo em imóveis, com muito mais burocracia, porque você tem que ter corretor, pagar a custa de cartório, ter a dor de cabeça de fazer escritura, não sei o que, etc. Nesse gráfico aqui, que eu gosto sempre de comentar quando eu vejo ele, é o seguinte: como eu falei, quando você traça seu perfil, conservador, moderado ou arrojado, não adianta nada você traçar lá no conservador e investir em ações que você vai ficar se sentindo ruim, e o inverso também é ao contrário. E a outra coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: quando você tem um perfil desse, mesmo por exemplo, quando você iniciou aqui com 35% em alguma coisa, se o mercado der bom para isso, e essa sua porcentagem, seu percentual, ele aumentar, o ideal é que você rebalanceie sua carteira. Isso. Porque senão você vai acabar mudando de perfil sem perceber, e aí quando vier alguma coisa no mercado ruim que você sentir, você vai acabar fazendo o quê? Realizando prejuízo. Então, entender é muito importante para você treinar a psicologia do investimento. E a outra coisa que eu gosto de falar muito nesse gráfico é o seguinte: para quem já está no mercado financeiro, quem tem alguma noção, tem um tripé que é bastante importante para você conseguir fazer suas análises, que é o quê? A segurança do investimento, a liquidez dele e a rentabilidade dele. Então, com essas três variáveis, você
tem acesso a qualquer tipo de investimento. E o grande lance é exatamente o quê? É você diversificar a sua carteira para você tentar otimizar ao máximo esse tripé. Porque, infelizmente, eles não andam juntos otimizados. Tipo, um investimento ele pode ter uma boa segurança, ele pode ter uma boa rentabilidade, mas ele não tem uma boa liquidez. Outra coisa, o investimento pode ter uma excelente liquidez, pode ter uma boa segurança, mas não vai te dar rentabilidade. Então, esse tripé é fundamental e é exatamente com esse tripé que você consegue traçar a sua estratégia e você conseguir tirar o máximo possível de uma determinada carteira. É exatamente aí é que está, digamos, a arte de você saber investir. É importante esse ponto que o Paulo frisou, justamente você tem que tá mantendo sempre a carteira balanceada. Não é porque ações você ganhou muito dinheiro com ações nos últimos 2 anos que você vai investir pesadamente em ações, porque o mercado é assim, uma hora vai vir uma porrada e se você tiver um percentual muito grande, você vai sofrer e pode acabar realizando prejuízos. Não é porque os fundos de investimento imobiliários estão bombando que você vai botar um percentual mais do que o indicado lá dentro, porque pode ser que o negócio volte e você esteja com o dinheiro travado lá dentro também. Outra coisa que é importante vocês entenderem, que isso aqui é uma foto, certo? A gente lá na Plix, eu gosto de usar esse termo para vocês, vai fazer mais sentido do que para a maioria dos meus clientes, fazer uma anamnese nos nossos clientes. Então nessa anamnese eu identifico que às vezes o meu cliente pode até ser arrojado, mas ele está num momento de vida que ele precisa ser mais moderado ou mais conservador. Às vezes no momento de transição, ele está iniciando um novo negócio, ou está mudando de emprego, está tendo filho, está casando. Então, são algumas situações que, imprevistos que já acontecem normalmente, tem maior probabilidade de acontecer. Então, por mais que o cliente adore investir em ações, seja arrojado, às vezes ele, pelo momento de vida dele, é importante que ele seja mais conservador. E é exatamente isso. Aqui é exatamente o que eu queria te passar dessa mensagem, era para vocês terem uma noção de como se divide as carteiras, porque às vezes é uma dúvida bem recorrente, e exatamente prestar atenção nesse tripé, da segurança, da rentabilidade e da liquidez. Pessoal, eu queria só antes do Paulo passar o slide, dizer para vocês não façam isso em casa, tá? Pode passar. É porque o Paulo já está com a gente há muito tempo, ele estuda bastante. Agora vou mostrar a minha carteira, tá certo? Mas não se assustem. A minha carteira é assim. Hoje eu tenho 51% de multimercado, tenho quase 36% em renda variável e praticamente não tenho renda fixa e tenho 6,2% ali de fundo imobiliário. Meu fundo imobiliário ainda está baixo por um motivo, como eu acabei tendo, como eu falei no começo da palestra, né? Quando eu falei que tem negócios imobiliários que não deram certo, eu acabo que estou com o dinheiro preso, judicialmente falando, e aí como é imóveis, eu não adianta também aumentar muito minha exposição em fundos imobiliários. E eu estou rebalanceando a carteira, tá, pessoal? Não se assustem, eu estou saindo mais um pouquinho de multimercado e indo mais para a renda variável esses dias. Por um único motivo, a gente, como o Yuri falou, a gente está vivendo um bull market, a gente tem que saber aproveitar as situações. Não adianta ter medo, se você está querendo ganhar, você tem que ter a possibilidade de perder, ou pelo menos saber perder. Não é que a gente vai querer perder, mas você tem que ter sempre isso na cabeça. Você nunca vai conseguir crescer efetivamente no mercado financeiro investindo 100% em renda fixa. Eu acho que vocês nunca escutaram algum case de alguém que ficou rico na renda fixa. Não existe isso. Já na renda variável você já viu vários casos. Ah, Paulo, mas tu é doido, tu vai aumentar a tua renda variável agora por quê? Por outro motivo. Primeiro, eu sei que o mercado está em tendência de alta e essa tendência vai se manter por algum tempinho ainda. Tá certo? Não estou falando aqui dos gurus, né, que tem agora na internet, muito menos dos analistas de adivinhação. A gente está falando aqui de lances de algo mais técnico. A gente está com a bolsa está batendo recordes sobre recordes, se vocês estiverem acompanhando o mercado. Ontem a gente bateu de novo o recorde, bateu 108 mil pontos, só que em dólar, a gente ainda está muito barato. A gente tem condições reais de bater 130, 140, até 150 mil pontos nesse governo que a gente está vivenciando, tá certo? E aí eu não estou querendo entrar em política. Mas eu vou só ressaltar aqui, não façam isso em casa, tá? O Paulo, ele entende muito mercado, ele estuda muito e ele levou lá atrás, ele levou na cabeça para entender o mercado. Então assim, ele passou por toda a evolução, tem 9 anos que ele investe, 9 anos que ele estuda bastante, ele é um cara que ele foca no negócio, ele entra de cabeça. Então assim, ele tem o conhecimento e a psicologia,
a psicologia de que ele pode perder bastante dinheiro, não. Ele pode ficar com o dinheiro dele por um bom tempo alocado ali até ele poder realizar com lucro. E ela está assim exatamente porque eu não rebalanceei propositalmente, por causa do mercado como ele está. E a outra coisa que a gente tem que ter em consciência aqui é o seguinte: por que tu é meio tão agressivo? Eu no caso, né, eu ontem até falei minha idade na live, quem assistiu, eu tenho 38 anos. Então, eu me considero ainda que eu estou no meu auge da minha capacidade produtiva, da minha capacidade de trabalho, eu ainda gosto muito do que faço, não pretendo parar tão cedo. Então, se eu tiver que errar, é agora. Eu não conseguirei errar com 40, com 50, 60 anos, porque não vou ter tempo. A variável tempo, para quem investe, é importante por dois motivos. O tempo é a variável mais fantástica dos juros compostos, então quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investindo, mais você vai ganhar. E outra coisa, o tempo de recuperação, e mais ainda, quanto mais jovem, mais você admite a perda e mais você assimila melhor a perda. Então, se vocês, quando tiverem consciência, tiverem condições, já tiverem conhecimento suficiente, se for para agredir, para ser agressivo, tem que ser quando vocês são jovens. Não adianta ser agressivo depois de muito velho, porque nem eu aconselho fazer isso. Que aí realmente você tem que se proteger para a aposentadoria que vai estar se aproximando. Esse gráfico que a gente colocou porque é o seguinte: geralmente acontece demais. O cara começa a investir e aí ele está no perfil ali que nem ele sabe que é o perfil dele, mas ele acha que está ganhando pouco, né? O cara está lá com a carteira até razoavelmente boa, está tendo uma rentabilidade legal, mas ele acha porque o fulano de tal disse que ganhava tanto, às vezes até mentira, e ele acaba acreditando. E aparecem várias pegadinhas no mercado financeiro. A mais comum que vocês conseguem ver hoje, até o Ronaldinho Gaúcho tem uma, que são as pirâmides financeiras, principalmente de criptomoedas, né, de Bitcoin. Rentabilidades que o cara deixa lá em negrito, de 1%, de 2% ao mês, garantidas. Fuja disso com o cão que foge da cruz. Isso aí não existe, entendeu? O próprio Warren Buffett, né, que é o maior investidor do planeta, no último livro dele, ele escreveu que na média dele, dos 50 anos como investidor, o cara que é bilionário, tem 84 bilhões em ações, ele falou categoricamente que a média do cara é de 19,6% ao ano, não é nem ao mês. E aí o cara te prometer 2% ao dia. Então assim, absurdo. Essas coisinhas vocês vão ver sempre. Cuidado, fujam, principalmente no início, porque a gente acaba se empolgando, achando que tudo é maravilha, não é. É um pouco do que tu falou do tripé, né? Liquidez. Exatamente, não existe rentabilidade. Uma rentabilidade dessa, o cara ia ter segurança, rentabilidade, liquidez, tudo junto, e não existe. Tem. O risco é muito grande. Você tem que entender que você está entrando numa coisa extremamente arriscada e não colocar um percentual, mesmo que você queira, não entenda o que é a pirâmide ou qualquer outro tipo de negócio que prometa esses tipos de lucros absurdos, mas eu quero arriscar, tem que ser um percentual pequeno, porque se você perder, não vai fazer sentido. A gente teve um exemplo agora há pouco tempo que aconteceu nos Estados Unidos, no boom do Bitcoin no início do ano passado, onde teve pessoas que estouraram o limite do cartão de crédito, hipotecaram a casa para comprar Bitcoin. Eu não lembro quanto é que ele estava em dólar, mas em real ele estava perto de 74 mil, e aí depois ele voltou para 20 mil reais. Então assim, o pessoal que comprou Bitcoin a 74 mil achando que ia ficar muito rico, teve que vender 2, 3 meses depois a 30, 20 mil reais, realizando um absurdo. Realizou prejuízo. Se tivesse guardado como eu guardei, ainda estou aí sofrendo, mas vamos ver se ele recupera, né? Eu estou no Bitcoin também, pessoal. E para terminar, naquele gráfico que a gente falou bem aqui, que a gente tem as duas formas de investir, de agir, né? Depois que a capacidade de poupança está instalada e está regularizada, a gente falou basicamente da carteira de investimentos e da reserva estratégica, e agora desse próximo lado, a proteção patrimonial, que é muito, muito, muito importante. Reserva de emergência, para a gente, né, da área da medicina, ela varia de acordo com o perfil de vocês. Tipo, eu sou liberal total, eu não tenho concurso, nem quero, e não tenho nenhum trabalho com carteira assinada, nada. Então assim, a minha produção é totalmente o que eu produzo, é o que eu trabalho. Então, no meu caso, que eu não tenho nenhum tipo de garantias, entre aspas, mas vocês vão ver que eu tenho, eu guardo em média 6% ou 6 meses do meu custo fixo. Então a reserva de emergência, de livro ou de expertise, vocês vão vai variar de 3 meses até 1 ano do seu custo fixo, você tem que deixar ela guardada, exatamente para você poder se proteger em algum tipo de eventualidade.
Mas o ideal, se você tiver um concurso, se você tiver alguma coisa, você já pode ali manter basicamente 3 meses, mais do que isso já não tem tanta necessidade. E lembrando, reserva de emergência é um dinheiro que você precisa acessar ele rapidamente, de maneira fácil. E como eu já falei, dinheiro fácil, dinheiro rápido é dinheiro barato. Então não se preocupe em colocar sua reserva de emergência em algo que você vai ganhar só no benchmark da renda fixa. Se estiver ganhando ali 104%, 105%, dê graças a Deus e vá com fé que está tudo ok, tá certo? Não precisa se estressar. E para terminar, além da proteção patrimonial, a gente tem que sempre lembrar da gestão de risco. Gestão de risco é extremamente importante, mas infelizmente é extremamente negligenciada, principalmente por nós médicos, por achar que estamos jogando dinheiro fora. A gestão de risco é exatamente o quê? São as proteções de seguro que você tem que ter. Como eu não tenho nenhum tipo de concurso, eu não tenho nenhum tipo de garantia, então eu tenho que me proteger de alguma forma. Como eu me protejo? Com seguros. Então, particularmente, eu tenho seguro de vida resgatável para minha filha e para minha esposa. Eu tenho seguro de invalidez permanente. Por quê? Porque Deus livre, eu posso sofrer um acidente, perder o dedo e acabou, não consigo anestesiar mais ninguém. Eu tenho seguro de invalidez temporária. Por quê? Porque se eu precisar de uma cirurgia, qualquer coisa, eu tenho que ter uma garantia. Então, eu sou agressivo, mas não sou doido. Entendeu? Então, assim, o meu custo fixo com minha gestão de risco é alta. Mas por que é alta? Porque é a minha garantia. Eu tenho que estar protegido. Isso, para mim, eu não abro mão. Tá certo? Então, assim, gestão de risco... E foi do nada que tu... Na verdade, foi o seguinte. Eu era mais ou menos parecido com todo mundo até que em 2011... Para quem lembra, quem me conhece sabe, né? Em 2011 eu estava voltando do plantão da Calcaia, eu ainda era concursado, né? Graças a Deus eu não sou mais. E aí, voltando do plantão, eu inventei de conhecer o ônibus por baixo, né? Entrei literalmente debaixo do ônibus, sofri um acidente grave, quebrei a bacia, quebrei o nariz e etc e tal. E nessa época, o garotão aqui não tinha nada, né? Não tinha nenhum tipo de proteção. A minha sorte é que na época eu não era casado. Eu tinha acabado com a Clarissa, eu tinha conhecido há 25 dias. Aí ela pegou, ela que me avisou que o celular tinha se perdido, ela mandou uma mensagem, 6 horas da manhã, né? Namoro novo, né? Apaixonada. Foi quando eu achei meu celular no carro, eu não achava nada, né? O sangue na cara. E aí, nessa época, eu não sofri consequências graves. Por quê? Não era casado, morava com meus pais, então meus pais tinham como me manter, né? Eu já era residente, então tinha a bolsinha ali da residência que dava para segurar e ainda era concursado. Então tinha ali um concurso, tinha um dinheirinho. Porém, mesmo que eu tivesse um concurso para manter um padrão de vida que normalmente nós temos, não ia ser suficiente. Então eu teria que ter um apoio a mais, eu teria que ter um suporte a mais. Fosse com um DIT ou com serite, fosse com alguma coisa. Nesse acidente, por exemplo, eu teria ter ficado inválido. Se eu tivesse ficado inválido, game over para mim, porque eu não tinha praticamente nada, ia ficar com o teto do INSS. E não existe nada mais arriscado que você depender da Previdência, né? A gente está vendo aí o que acontece, entendeu? Então assim, você depender da Previdência, seja ela pública ou estatutária, né, o tipo da prefeitura, essas coisas, é um risco muito grande. Então, a minha mensagem é essa: pegou sua capacidade de poupança, faça sua carteira de investimentos e faça sua proteção patrimonial. Dentro da sua proteção patrimonial, não se esqueça da sua reserva de emergência e principalmente não esqueça dos seus seguros. Beleza, pessoal? Essa foi a minha primeira palestra. Tá um pouquinho nervoso, tá certo? O Doutor Investimentos está com muito velho, 45 dias hoje. Foi um projeto que eu criei com muita força e pressão da minha esposa para tentar mostrar exatamente um pouquinho da educação financeira por coisas que eu já vivenciei e principalmente, quando eu dava plantão, eu tinha muitos parceiros de plantão idosos. Eu tinha colega de plantão, eu cheguei na plantão na Calcaia com um colega que tinha 80 anos. E eu olhava para aquilo e ficava assim, rapaz, eu estou começando a vida agora, será que com 80 anos eu vou ter que estar necessariamente aqui? E eu assim, quem me conhece sabe, eu detesto conversar, sou extremamente antipático, não converso quase nada. E aí eu sempre conversava com eles, né, no plantão. E quase sempre a resposta era a mesma. Tipo, eu tinha uma ou duas respostas que era a seguinte: eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer em casa, ou eu estou aqui porque eu gosto. 80% das respostas eram: eu estou aqui porque eu ainda preciso. Seja para manter um padrão de vida que ele manteve elevado e a família acostumou-se com esse padrão de vida, ele não tinha como manter mais, porque não se protegeu, porque não se educou financeiramente, porque ele não criou uma forma de não precisar disso. Seja para pagar a faculdade de um filho, que acabou fazendo uma faculdade particular e as prestações são gigantescas, né, são muito altas, ou seja, exatamente para poder realmente manter um padrão
que eles sempre quis ter e não conseguiam mais. Então, com isso me instigava muito, eu não ficava satisfeito vendo aquilo ali, eu ficava injuriado, como diz o outro, entendeu? E eu disse, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa para eu não ser assim. Não questiono, não estou criticando quem faz como precisa, mas eu acho que é o seguinte, a mensagem que eu quero dar. Se a gente conseguir fazer a educação financeira, se a gente conseguir ser organizado, a independência financeira vem, principalmente no nosso meio. A gente tem que dar graças a Deus o potencial que a gente consegue de trabalho, o potencial que a gente consegue de ganho mesmo falando, financeiramente falando. E eu acho que nós médicos, a gente tem uma dádiva num país como o nosso. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais agradecer e levantar as mãos para os céus, porque a gente realmente é diferenciado em todos os sentidos. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Como o Paulo entrou muito nessa parte de gestão de risco, eu vou chamar até a Solange da MetLife, que está acontecendo